Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora, digamos, bem diferente, tirada de um livro de inspiração cristã do apóstolo Carlos Vieira. A obra usa uma imagem que a gente não esperaria, um urso hibernando, para falar de um tema bem profundo, que é a letargia espiritual. E aí, claro, vem a pergunta que move o livro todo, né? O que, afinal de contas, um urso dormindo no inverno pode ensinar pra gente sobre a vida espiritual? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Ok, vamos começar a entender isso. Para a gente sacar a metáfora, primeiro a gente precisa entender o animal. O livro faz isso, ele constrói a base biológica primeiro, para depois fazer a conexão com o lado espiritual. Então, o que é a hibernação? O autor define como esse estado de dormência, sabe? As funções vitais do bicho diminuem para o mínimo do mínimo, só o suficiente para sobreviver. Fome, frio, tudo isso praticamente desaparece. É um jeito que a natureza arrumou para eles atravessarem tempos difíceis, como o inverno. E aqui que a analogia fica cristalina. O autor faz um paralelo direto. Do mesmo jeito que o inverno faz o urso hibernar, as adversidades da vida podem levar a gente para uma letargia espiritual. Uma estagnação, sabe? A pessoa fica espiritualmente inativa para tentar sobreviver a uma estação ruim da vida. A partir daqui, a análise fica mais profunda, mergulhando na anatomia dessa hibernação espiritual. A gente vai ver as características e os sintomas que o livro descreve. O argumento principal é que muita gente, mesmo quem tem uma força interior enorme, acaba se retirando para uma caverna espiritual. Chegam as provações, as dificuldades e a reação é hibernar, igualzinho o urso faz para se proteger do frio. E olha só que citação poderosa que o autor usa para ilustrar o ponto principal. Dentro de cada semente existe uma grande floresta. A ideia é que esse estado de hibernação, na verdade, esconde um potencial gigantesco que está ali, só esperando a hora de acordar. Agora, a metáfora se expande de um jeito bem curioso. O autor começa a usar diferentes tipos de ursos para criar uma espécie de tipologia espiritual, representando perfis diferentes de pessoas. E isso, claro, leva a gente a pensar qual deles eu seria. Por exemplo, o urso pardo seria aquela pessoa que apaga, que dorme durante os tempos difíceis. Já o panda gigante, por ser mais raro, é comparado àqueles que precisam de um cuidado todo especial para florescer. E tem o urso tiberiano, famoso pelo mau humor, que representa pessoas que podem ser espiritualmente perigosas se a gente se aproximar do jeito errado. A análise, então, vai para um dos alertas mais sérios do livro, um recado direto para os líderes de comunidades, o perigo do que o autor chama de líder hospedeiro. E o que seria um líder hospedeiro? Pensa assim, é um líder que, por ter feridas internas que não foram curadas, por guardar mágoa, acaba virando um canal para a negatividade. E o pior, ele acaba formando outros líderes doentes, espalhando o problema. O autor mostra que isso não acontece do nada. Existe um caminho. Começa com feridas não resolvidas, que levam a pessoa a se entregar para a amargura. E no fim, ela começa a gerar seguidores que também são espiritualmente adoecidos. É um ciclo de dor que vai se repetindo através da liderança. Mas em total contraste com isso, o livro apresenta o ideal. Líder curado é sede de um poderoso avivamento. O ponto central aqui é que um líder que resolveu suas próprias questões se torna o oposto, vira uma fonte de saúde e crescimento para toda a comunidade. Bom, se a gente já entendeu o problema, qual é a solução? A análise, claro, vai agora para o caminho que o livro propõe para a gente acordar dessa letargia espiritual. E as chaves para esse despertar são bem práticas, bem intencionais. Passa por praticar o perdão, tomar decisões conscientes, cultivar a perseverança e trabalhar pela união. Cada um desses é um passo ativo para sair da caverna. O autor dá uma ênfase toda especial ao perdão. E ele deixa bem claro que perdoar não é esquecer, mas sim uma decisão. Uma decisão consciente de não deixar que as mágoas do passado controlem o seu presente. É, na verdade, um ato de libertação. E isso nos leva direto para a reta final da análise, que foca na perseverança e que é ilustrada com uma história muito poderosa que o autor conta no livro. A história é sobre uma senhora de 73 anos. Imagina a cena. Ela está numa viagem ao Egito e decide que vai subir o Monte Sinai. A gente está falando de uma subida de mais de 2.000 metros. Mesmo com a idade e a dificuldade, ela estava determinada a chegar lá sem ajuda. E quando ela finalmente chega lá no topo, contra todas as expectativas, ela vira para o autor e diz essa frase: "Filho,
eu sou velha, mas ainda não desisti dos sonhos de Deus para minha vida. Essa frase é a pura essência da perseverança que o livro defende. Depois de explorar a hibernação, os tipos de ursos, os perigos da liderança e o caminho para acordar, o livro se volta para quem está lendo e deixa uma pergunta final, bem direta. É um convite para a gente se autoavaliar. E a análise do livro termina com essa mensagem de força, um chamado à ação. A citação "Você foi escolhido para ser um desbravador" serve para lembrar que o foco não deve ser o sono, mas sim o potencial gigante que existe para ser um pioneiro, deixando quem lê com um senso renovado de propósito.